Meus queridos alunos, a todos o meu muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de geografia. Vocês estão bem? Espero que sim, tá joia? Na nossa aula de hoje vamos discutir dois temas de suma importância. Sabe o que é suma? É uma coisa muito importante. Eu preciso da atenção total de vocês aqui na aula de hoje, tá bom? Nós vamos discutir sobre o BRICS, o Brasil no mundo globalizado, e essa é a nossa inserção no BRICS. E veremos um pouco sobre o que são os blocos econômicos, seus níveis de integração, e estudaremos hoje sobre a União Europeia. Depois veremos outros blocos econômicos, tá? Hoje faremos só um pouco sobre a União Europeia. Vamos lá. O BRICS, o que danado é esse BRICS? Como é que se dá essa inserção do Brasil no contexto global? Uma coisa importante lembrar, a nossa economia ela vai crescer muito no início dos anos 2000. Tá? O governo Fernando Henrique Cardoso vai fazer vamos dizer assim, vai controlar a inflação no Brasil, né? Através principalmente do Plano Real, mesmo ele ainda sendo ministro da Fazenda no governo Itamar Franco, mas seu Plano Real consegue controlar a inflação, cria uma economia forte, que o próximo governo, né, que não foi o seu sucessor, não foi José Serra, que ele colocou na eleição de 2002, quem venceu foi Lula, pudesse dar esta alavancada na economia do Brasil. O Brasil vai ter um dos períodos de maiores ascensões econômicas no início desses anos 2000, mais precisamente na nossa primeira década, de 2000 a 2010. 2010 até agora, nessa segunda década do século XXI, nós não tivemos uma economia tão boa, mas vamos ver o que a história vai nos dizer sobre isso. Então, o Brasil, quando ele cresce, ele vai ter uma relação muito importante em todo o planeta. Eu creio e espero que vocês tenham visto aquele site que eu mandei ontem para vocês, lá em nosso grupo WhatsApp. Vocês vão perceber que o Brasil ele tem comércio, ele tem relação com praticamente todos os países do mundo, ou pelo menos em todos os continentes. Isso é certo. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil ele tem 128 embaixadas, ou seja, nós temos relações diretas com o governo de 128 países, o que nos dá um status de global trader ou global trader, né? Como leríamos em português, que na sua tradução literal quer dizer comerciante global. Ou seja, o Brasil é um país que comercializa com vários países do mundo, coisa que outras nações não têm esse privilégio. É importante lembrar. Tá? Você tem, obviamente, a importância de uma China, dos Estados Unidos, a gente não vai se equiparar a eles, mas, por exemplo, o Brasil tem mais embaixadas do que a Índia. A Índia tem menos embaixadas do que o Brasil, a título de curiosidade. Né? Não que isso signifique que nós somos melhores do que eles, não, é só um dado tá? Para a gente ter uma base. Nisso, nós vamos ter uma participação na OMC interessante. Tá? A OMC é a Organização Mundial do Comércio. O Brasil vai ter relações dentro dela importantes. Só a título de curiosidade também, a Rússia veio entrar na OMC um dia desse, 2010, 2011, mais ou menos. Até então ela não fazia parte. E o Brasil já faz parte há muito tempo e é um dos agentes que mobiliza essas relações. Tá? E sem contar que nós temos um papel diplomático, uma história de diplomacia muito grande. O Brasil nunca foi de se envolver em guerra, não sei se por medo de passar vergonha, mas faz parte da nossa história não termos grandes guerras, nem guerras internas, nem guerra com os países. A nossa maior guerra foi a Guerra do Paraguai, né, aquela guerra da Tríplice Aliança, e nem foi essas coisas todas, né? Não teve milhões de mortos como foram outras guerras por aí, mundo afora. Tá? Mas vamos que vamos. Então, nisso, nós vamos ter o BRICS. O que é o BRICS? É um grupo, tá? Que foi idealizado por um economista chamado Jim O'Neill. Inclusive, no ano ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia. O Jim O'Neill vai observar que o mundo ele tinha 4 países com economias emergentes. Nós já discutimos sobre Guerra Fria, Nova Ordem Mundial, creio que vocês lembram da tríade econômica, né? Estados Unidos, União Europeia e Japão.
Então, em 2001, o Dionísio observa que essas 4 potências emergentes, Brasil, Rússia, Índia e China, seriam a apoteose da economia global dentro de alguns anos. A emergência da economia que esses países estavam poderia ser o sustentáculo do mundo. E vocês que dominam inglês sabem que brick lembra tijolo em inglês, né? Então, ele fez esse acróstico, ele faz essa sigla justamente para demonstrar isso. Então, ele coloca aí nesse grupo Brasil, Rússia, Índia e China. Esse grupo gosta da ideia, né, acha interessante a proposta do Dionísio, começa a ter algumas relações aqui, acolá. Uma coisa é importante lembrar e não confunda isso. O BRICS ele não é um bloco econômico, ele é um acordo, ele é uma associação entre esses países. Não tem um regulamento, não tem algo que eles sejam obrigados a participar. Se de repente a Rússia rompe a relação com o grupo, em tese ela não perde nada ou não ganha nada, né? Muito menos ganhar. Assim como o Brasil e qualquer membro dele. Quando o BRIC ele é criado, em 2011, eles têm a ideia de convidar uma das potências do continente africano. Esse grupo percebe a ascensão da economia africana de vários países, alguns países com o PIB crescendo a 14% ao ano, e percebem que uma dessas líderes da economia do continente africano é a África do Sul. E é por isso que talvez você pergunte, o que é que essa África do Sul tem aí em comum? Bem, se a gente olha esse BRIC sem a África do Sul, né, o BRIC propriamente dito, perceba que dos 5 maiores países do mundo em população, nós temos 3. Dos 5 maiores países do mundo em território, nós também temos 3. Né? Brasil, Rússia, Índia e China estão entre as 10 maiores economias, vez ou outra, né? Vez ou outra saem, 11º, 12º, mas de repente volta. Então, esse grupo junto, eles sempre estão entre as 10 maiores economias do mundo, os 10 maiores territórios do mundo, as 10 maiores populações do mundo. Dá a eles esse status de economia forte, mercado consumidor forte e território para exploração de recursos minerais potentes. E aí chamam a África do Sul para ser essa espécie de porta de entrada para o continente africano. Esses países eles querem investir na África, porque a África agora tem relações comerciais com eles e resolvem chamar a África do Sul. É aquela coisa, né? Você chega numa festa, talvez você não conheça muita gente, mas se você conhecer alguém que lhe apresente as pessoas, você passa a ser amigo de todo mundo. Então, essa foi mais ou menos a ideia de Brasil, Rússia, Índia e China em convidar a África do Sul. Quando tivesse alguma relação na África, no continente africano, a África do Sul, país, pudesse mediar essas negociações, tá? Então, essa é a entrada da África do Sul. Eles têm uma relação muito amistosa, pelo menos não agora, nesse último ano, e não agora com essa crise do Covid-19. Infelizmente, nós estamos vendo muitas pessoas, permita-me a expressão, sem conhecimento de economia, algo do tipo, pedir, para não usar um termo pior, pedir a quebra da relação do Brasil com a China, né? É levar o nosso país à falência. A China é responsável por 22% das nossas exportações. Quem viu o site que eu mandei ontem, deve ter visto isso. Só da China nós lucramos mais de 30 bilhões de dólares em 2019. Um índice muito grande, do nada você ter que cortar isso. E olha que eu falei 30 bilhões de dólares de lucro entre as nossas importações e exportações direto com a China. Então, não podemos imaginar a economia brasileira sem ter essa relação direta com o capital chinês, com os investimentos chineses que eles também fazem por aqui. Então, esse BRIC ele vai ter uma relação muito amistosa. Por exemplo, as reuniões deles acontecem anualmente, cada ano em um país. Ano passado, inclusive, foi no Brasil. Esse ano, se eu não estiver enganado, é na Rússia. Eles seguem a ordem das letras. Vai ser na Rússia, depois na Índia, na China, na África do Sul e volta.
o ciclo. E o país anfitrião, ele é como que fosse o presidente desse grupo, o presidente desse acordo naquele ano. E eles não discutem apenas economia, eles têm grupos de meio ambiente, eles têm grupos de saúde, eles têm os grupos sobre educação. E aí o país anfitrião da reunião, ele faz essa discussão com os outros no decorrer do ano. Chegam aos consensos finais nessas cúpulas que eles fazem ano a ano. Uma coisa muito importante é quando no ano de 2014, ainda aqui no Brasil, na nossa penúltima reunião que aconteceu aqui na cidade de Fortaleza, eles fecharam um acordo para criar o novo Banco do Desenvolvimento, o Banco do BRICS, o NDB, em inglês, New Development Bank, né? E aí esses países e os seus governantes, né, representantes dos países, decidiram criar esse banco com um capital inicial de 100 bilhões de dólares, um dinheiro fenomenal, que é um dinheiro enorme. Vocês sabem, nós já estudamos sobre capitalismo financeiro, capitalismo especulativo. Uma das maneiras mais fáceis de alguém ganhar dinheiro com o capitalismo é através de empréstimo, através de banco para você lutar. Então, o BRICS, ele coloca-se como uma concorrência agora ao FMI e à OMC, que, diga-se de passagem, estão na liderança dos países desenvolvidos, de Reino Unido, de Estados Unidos, de França, de Alemanha. Agora o NDB está na mão dos subdesenvolvidos. Você tem um banco dos países em desenvolvimento para emprestar também dinheiro, com acordos mais fáceis, com relação mais amistosa com os países subdesenvolvidos. Você tem o Brasil na América, você tem a África do Sul no continente africano, você tem a China e a Índia para ter a relação na Ásia e na Oceania, você tem a Rússia para ter a relação com a Europa, também a qual ela faz parte. Você tem um grupo espalhado pelos 5 continentes povoados para ter essa relação e ganharem com isso. Então, seria importante que o nosso atual governo olhasse com melhores olhos para o BRICS, tivesse uma relação mais estreita com ele, porque isso deve ajudar bastante a nossa economia. Uma pena que não estamos preferindo ter a relação com ele, né? A chamada relação Sul-Sul. Os países do hemisfério sul se relacionam com os países do hemisfério sul. Isso aqui é importante, desse subdesenvolvimento, tá? E aí, já avançando no nosso terceiro tópico, já na página 176, 177, nós vamos ver as formas de integração econômica, as formas que se dá um bloco econômico. Vejam bem, esse aqui eu acrescentei, tá? O Acordo Regional de Comércio. Vejam bem, o que é um acordo regional comercial ou um acordo comercial? Vocês sabem que de um país para o outro nós temos a chamada barreira alfandegária, ou taxa, né? A alfândega. Você não sai do Brasil sem passar pela alfândega, para ver o que é que você tem, o que é que você comprou, o que é que está levando. Então, se você sai do Brasil e vai vender alguma coisa lá fora, ou de lá traz para cá para vender aqui, você paga uma taxa, né, chamada de taxa alfandegária, lá na alfândega. E aí, quando esses países eles fazem essa tarifa preferencial, é um desconto nessa porcentagem. Então, vamos supor que vender algo do Brasil à Colômbia, você paga 30% de imposto. Agora não é mais 30%, é só 10%. Então, isso nós chamamos de acordo regional do comércio. Agora, quando eu tiro totalmente essa taxa alfandegária sobre os produtos, eu chamo de área de livre comércio. Aqui eu só dei o desconto. Eu tirei a taxa alfandegária. Exemplo disso aqui, deixa eu voltar aqui na canetinha. Exemplo desse aqui é o NAFTA. O NAFTA ele é uma área de livre comércio. Tá bom? Quando, observe, eu tenho um livre comércio aqui também. Quando, além do livre comércio, eu tenho uma política comercial uniforme, o que é isso, professor? Chamada tarifa externa
comum. Até. Vamos supor que o Brasil, que é inclusive o Mercosul, tá? Anota aqui do lado. Mercosul. O Mercosul, ele é uma união aduaneira. É interessante. Mesmo o Mercosul se chamando Mercado Comum do Sul, nós não somos o mercado comum. Nós somos uma união aduaneira. O que é que caracteriza essa união aduaneira? O Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, eles formam essa união aduaneira, onde o seguinte, a um país como a China vender algo aqui no Brasil, ela paga 10% de taxa alfandegária. Um exemplo. 10% da taxa alfandegária. Se ela quiser vender na Argentina, ela vai pagar os mesmos 10%. No Paraguai, os mesmos 10%. Então, em qualquer país do Mercosul, a mesma taxa para você importar ou exportar determinado produto. O que, é que poderia acontecer? Vamos supor, aqui no livre comércio, eles não têm essa tarifa externa comum. Vamos supor que o Brasil venda algo para os Estados Unidos, só que a taxa lá é 30%. E se ele vender para o México, é 15%, é 10%. Então, ele vende para o México. Como do México ele tem livre comércio para os Estados Unidos, aí você pode levar para os Estados Unidos sem pagar. Então, para evitar isso, a União Aduaneira, além dela ter o livre comércio, ela tem as mesmas taxas de importação e exportação nos seus países membros. E isso nós chamamos de tarifa externa comum. Tá? Quando, além de eu ter o livre comércio, além de eu ter a tarifa externa comum, eu tenho livre movimento de fatores de produção. O que seria isso, professor? Livre circulação de capital, livre circulação de pessoas e a livre circulação de mercadorias. Deixa eu ver o que é que eu vou colocar aqui como mercadoria. Vou colocar um livro. Aqui é um livro, tá? Um mangue. Então, quando eu tenho esse livre movimento de fatores de produção, é porque eu tenho livre circulação de bens, pessoas, serviços, capitais. No livre comércio, só circulam os produtos. Aqui eu circulo os produtos, os capitais, as pessoas, os serviços, sem pagar taxas. Certo? Então, do Brasil para a Argentina ainda não é a livre circulação de pessoas. Você não tem tanta burocracia. A documentação de coisa, passaporte, isso é mais fácil de você conseguir, mas você ainda precisa. Passar de um país para o outro, ainda tem uma polícia para investigar, para fiscalizar, coisa e tal. Exemplo de um mercado comum, nós temos a União Europeia. Isso é um mercado comum. E depois, quando além de eu ter tudo isso aqui, além de eu ter o livre comércio, além de eu ter uma política comercial uniforme, além de eu ter o livre movimento, eu tenho a harmonização de algumas políticas, principalmente quando eu tenho a moeda única, como é o caso, mais uma vez, da União Europeia, onde eles têm o quê? O euro como moeda única para todo o bloco econômico e aqueles que desejam participar. É interessante frisar. Nem todos os países membros da União Europeia fazem parte da zona do euro. Alguns preferem continuar com a sua moeda local, mas a moeda é ofertada. Se eles quiserem utilizar, é só eles aderirem a esse acordo. Bom? Então, isso são os níveis de integração de um bloco econômico. Então, aí nós temos a União Europeia, já na página 177, 178, 179, onde a União Europeia, deixa eu tirar aqui minha foto para vocês verem isso aqui. Quando a União Europeia, ela surge com o Benelux. Observem aqui, Bélgica, Holanda, Luxemburgo. Então, seria a sigla para... Volta aqui. Seria a sigla para Benelux. Então, o que seria o Benelux? A associação entre esses três países, que foi, de passagem, a primeira associação entre três países, que seria o protótipo do que nós chamamos hoje de bloco econômico. Então, esse Benelux, eles vão começar
ter essa livre circulação de bens, de pessoas, tal, no futuro se tornar a União Europeia. Depois vem o CECA, né, ou a CECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, quando eles vão integrar Alemanha, França e Itália, onde eles vão partilhar minérios, carvão, essas fontes de energia na ideia de reconstruir eles mesmos após a Segunda Guerra Mundial. Depois, mais à frente, já em 1992, nós vamos ter o surgimento da União Europeia. A União Europeia é o avanço do Benelux para a CECA. Depois da CECA ainda veio o Mercado Comum Europeu, depois do Mercado Comum Europeu vir a União Europeia. Esses países que estão em vermelho são justamente os países que aderem à zona do euro. Os que estão em azul, porque eles fazem parte da União Europeia, mas não fazem parte da zona do euro, certo? Lembrando que hoje nós temos a construção da saída, né? Ou não sei se é construção a palavra, a demolição da participação da Inglaterra, do Reino Unido, na União Europeia, onde eles estão saindo oficialmente em 31 de dezembro de 2020. Neste ano, após mais de 2 anos que eles votaram, que eles aprovaram a saída da União Europeia, que eles saem. Por isso que a União Europeia é um bloco econômico e o BRICS não. Se no BRICS alguém quiser sair, saiu, acabou. Não tem muito protocolo. Em um bloco econômico tem. Por exemplo, no Mercosul, você não pode fazer parte de outro bloco econômico. Está nas regras do Mercosul. O Brasil não pode fazer parte da... Deixa-me ver aqui um exemplo de um bloco econômico. A PEC. Apesar de que a PEC é um bloco econômico do Pacífico e o Brasil não é banhado pelo Pacífico, mas é só um exemplo que eu estou dando. Vamos supor que o Brasil fosse convidado para participar da PEC. Não pode, porque nós fazemos parte já do Mercosul. Um país fazer parte do Mercosul, ele tem que ser só do Mercosul. Pode o Mercosul ter relação com outros blocos econômicos, como vai ter agora a zona de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Bom, e aí, só para finalizarmos, já na página 179, nós vemos alguns problemas dessa União Europeia. Nós temos aí 3 charges do Latuf. Eu recomendo, quem puder segui-lo no Instagram, é um chargista excepcional, que não dizer o melhor do Brasil. Onde nós temos essa crise da União Europeia, né? A questão do desemprego, nós temos a questão dos refugiados, que assenta os discursos em torno da xenofobia, né? E são problemas que a União Europeia enfrenta. A saída do Reino Unido deixa nela uma incógnita, não podemos esquecer do envelhecimento da população europeia, não podemos esquecer dos movimentos separatistas que a Europa enfrenta. Não acho que a Europa é essa perfeição de continente. Acho que ela é perfeita. É um mito a União Europeia. Não, ela tem tantos problemas como aqui. Talvez menos por muitos países desenvolvidos, mas ela também tem muitos problemas. Tá bom? Nós vamos agora abrir o nosso fórum de discussão, debate. Caso você tenha alguma dúvida, caso queiram dialogar, para em seguida vocês responderem às atividades, tá bom? A todos o meu abraço e até a próxima.